Pessoal, vocês não vão encontrar ou não deveriam encontrar quanto custa a cirurgia bariátrica na internet. Vocês não vão encontrar esse valor especificamente. E isso acontece por um motivo. Na verdade, o CFM, o Código de Ética Médica, eles proíbem os médicos de colocar valor pré-estabelecido em cima dos procedimentos cirúrgicos, porque isso é um tratamento médico, não é um produto a ser negociado, a ser parcelado. E o intuito desse vídeo não é dizer exatamente um valor, mas explicar como funciona um orçamento de uma cirurgia bariátrica. Tem algumas coisas que são levadas em consideração que os pacientes precisam entender. Então vamos lá. Basicamente a gente divide um orçamento de cirurgia em 4 pedaços. Um deles é o do hospital, o outro é o anestesista, depois tem materiais e honorários. Quando eu me refiro ao hospital, o que isso significa? Está incluso nesse valor do hospital o tempo de centro cirúrgico, os materiais de centro cirúrgico que serão utilizados, entre fios, medicamentos em si, os medicamentos que esse paciente vai usar na enfermaria depois para os sintomas, a parte de hotelaria, né? Então as diárias que esse paciente vai ficar, quantos dias ele vai ficar. Lógico, se esse paciente optar por um quarto de enfermaria é um preço, se ele optar por um quarto de suíte, às vezes tem mais de uma opção de quarto de suíte dentro de um mesmo hospital, isso vai variar. O preço varia bastante, inclusive, de cada hospital, dependendo da hotelaria. Funciona, costumo falar que funciona como um hotel, né? E tem hotéis de 3 estrelas, de 4 estrelas, de 5 estrelas, cada um com o seu valor e o seu serviço em si. Um valor que altera às vezes o valor da parte hospitalar é a necessidade ou não de vaga de UTI. Isso pode aumentar o valor de uma cirurgia. Sobre o hospital era isso. Muitas vezes está agregado ao valor do hospital ou separado o segundo ponto, que é o honorário do anestesista. Esse é um honorário pré-estabelecido, é um médico que participa efetivamente da cirurgia com toda a qualidade que precisa ter, e isso tem um valor pré-estabelecido de anestesia. O terceiro ponto é materiais cirúrgicos. Dentro desse material cirúrgico, especificamente para a cirurgia bariátrica, a gente costuma falar do grampeador de vídeo, das cargas de grampeador de vídeo, às vezes alguns trocáteres, que são aqueles materiais que a gente usa para acessar de forma descartável. E, dependendo do caso da cirurgia, pode ser necessário uma pinça de energia, né? Então, às vezes, dependendo do caso, uma cirurgia ou outra pode precisar de mais material, dependendo de cada caso. E isso aumenta o preço da cirurgia. E por último eu coloco os honorários médicos e da equipe. Nisso está incluso o honorário do cirurgião, o honorário dos seus auxiliares, que normalmente são 2, o primeiro auxiliar e o segundo auxiliar, e a instrumentação. Fechado esses 4 itens, o médico passa para o paciente um orçamento. Então vocês conseguiram perceber que é muito difícil dar um preço fechado sem conhecer o paciente. Existem várias coisas que vão diferenciar esse valor. Inclusive, pode-se passar para o paciente a escolha do hospital, cada hospital tem o seu valor. Às vezes, você só vai conseguir fechar esse valor depois de uma avaliação do anestesista para saber se precisa ou não de vaga de UTI. Por isso que esses valores são subjetivos. Algumas coisas são levadas em consideração. Uma coisa é pedir uma média de valores, né? Até para o paciente ter uma noção mais ou menos quanto custa essa cirurgia. Mas não vai existir um preço pré-estabelecido de cirurgia. Você vai ter que passar por uma avaliação médica antes. Note que eu falei sobre custos da cirurgia em si, do procedimento cirúrgico em si. Nisso não estão inclusos aquelas coisas que às vezes os pacientes precisam comprar para poder operar, para ter em casa, como cinta, meia, às vezes o aluguel de bota pneumática, as injeções de anticoagulante que o paciente precisa tomar para não fazer trombose em casa, remédios que ele precisa tomar para os sintomas. E eu pretendo gravar um vídeo exclusivamente o que o paciente precisa comprar para realizar uma cirurgia, independente se é de forma particular, convênio ou SUS. Esse
o paciente precisa, vai ter alguns custos extra da cirurgia. Conseguiram entender? Ficaram com alguma dúvida?